Meus irmãos, hoje, como a aula está sendo transmitida 100% online, no decorrer da mensagem, se vocês quiserem enviar alguma mensagem, contribuir, né, com algum comentário ou algum questionamento, fiquem à vontade. Nós vamos hoje estudar 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 4. Nós vamos falar sobre o crente estar pronto para enfrentar o sofrimento. Segundo, né, o apóstolo Pedro, o cristão que se identifica com Cristo, né, ele deve estar sempre pronto para suportar sofrimentos. E não somente Pedro, mas outros autores do Novo Testamento, exemplo de Paulo, falam também sobre o sofrimento, associando, né, a vida cristã, esta caminhada de fé com Jesus e o sofrimento que cada um de nós temos que passar. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 17, por exemplo, né? Paulo fala assim, que se nós tomarmos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Então, Paulo, ele vê no sofrimento cristão, né, no dia a dia, ele vê também uma oportunidade para participarmos da glória de Cristo. Já em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 até o 30, Paulo, né, ele vai um pouco mais adiante e ali ele fala sobre o seu sofrimento por causa de Cristo e ele fala sobre, só para nós termos uma ideia aqui, Paulo fala assim, olha, que ele sofreu chicoteadas em 5 ocasiões. Vejam bem, gente, não foi uma vez, mas por 5 vezes Paulo diz que ele sofreu, levando, né, aqui dos judeus, 39 chicoteadas. 3 vezes os romanos me bateram com porretes. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou. Numa dessas vezes, disse Paulo aqui, olha, passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações, ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios judeus e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, no deserto, ou melhor, nos desertos, em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Olha o tanto que Paulo padeceu, quanto que Paulo sofreu por causa do Evangelho de Cristo, para levar a palavra de Deus para mais pessoas. No versículo 27, ele fala assim, tenho tido trabalhos, canseiras, muitas vezes ficado sem dormir, passado fome, sede, tem me faltado casa, comida, roupas, além dessas e de outras coisas, Paulo diz, ainda pesa diariamente a preocupação que tenho por todas as igrejas. Então, destaque todo o sofrimento que Paulo ele passa para levar o evangelho de Cristo, a palavra, para outras pessoas. Ele diz aqui que ainda tinha uma outra preocupação, que também lhe causava pesar, que dizia a respeito do que ele deveria ter com a igreja de Cristo. Então Paulo fala, olha, quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. Quando alguém cai em pecado, eu fico aflito. E ele fala, então se existe algum motivo na vida cristã pelos quais eu deva me gabar, eu vou me gabar das coisas que mostram a minha fraqueza. Lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 10 e 11, né? Paulo fala sobre o seu desejo de suportar o sofrimento por causa de Cristo.
ele fala assim: quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Já o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 10, versículo 32 até o 35, ele fala o seguinte: vocês sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos na luta. Alguns de vocês foram insultados, foram maltratados publicamente, e em outras ocasiões, vocês estavam prontos para tomar parte no sofrimento dos que foram tratados assim. Vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros. E aí ele fala de outras situações que aqueles irmãos tiveram que enfrentar por causa de Cristo. Mas no versículo 35, aliás, do 34, no final do versículo, ele fala assim: vocês suportaram isso com alegria, porque sabiam que possuíam uma coisa muito melhor que dura para sempre. Aí sim, no 35, ele traz uma palavra de ânimo, de incentivo para aqueles irmãos, dizendo: não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Agora, voltando ao capítulo 4 de Pedro, né? Nós vamos ver que Pedro, em toda a sua carta, ele desenvolve uma teologia, né? Um ensino acerca de Deus, baseado no sofrimento que Jesus Cristo teve durante a sua vida terrena. Pedro mostra que Cristo sofreu por causa do pecado do povo, da humanidade, como estava previsto pelos profetas do Antigo Testamento, a fim de libertar o pecador do poder, do jugo, da escravidão do pecado. E por causa, desse sofrimento que Jesus passou, Pedro vai deixar claro que os seguidores de Jesus, as pessoas que também desejam viver uma vida centrada na vontade de Deus, como Cristo viveu, também vão passar por sofrimentos. E Paulo, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 24, ele corrobora com este pensamento de Pedro, ou com esta doutrina de Pedro, quando diz assim: pois o que eu sofro no meu corpo pela igreja, que é o corpo de Cristo, está ajudando a completar os sofrimentos de Cristo em favor dela. Então, para Pedro e também para Paulo e os demais apóstolos, sofrer por causa de Cristo era um privilégio e motivo de alegria, porque o sofrimento identificava o cristão, ou melhor, o sofrimento identifica o cristão com a causa de Cristo. E a única forma de nos sentir aliviados acerca desses sofrimentos que podem vir é desenvolver uma mentalidade de Cristo, ou seja, termos a mente de Cristo, sabendo que qualquer sofrimento nesta vida, ele tem um início, tem um meio e tem um fim. O sofrimento não vai durar para sempre, mas a vida que Deus preparou para aqueles que amam a sua promessa, que desejam seguir a Deus, que desejam seguir a Cristo, é muito maior do que qualquer sofrimento. Então vamos ler, aí agora sim começando a aula, estou fazendo uma introdução desta aula para vocês. 1 Pedro capítulo 4, versículo 1 e versículo 2, onde Pedro fala sobre viver conforme a vontade de Deus. Ele fala assim: por isso, assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos prontos como ele estava para sofrer. Porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. Então, de agora em diante, vivam o resto da sua vida aqui na terra
de acordo com a vontade de Deus e não se deixem dominar pelas paixões humanas. Então Pedro está convidando aqui o crente a examinar o seu estilo de vida à luz do sofrimento de Cristo. Então vejam que nestes versos que nós lemos, Pedro volta novamente a falar acerca do sofrimento de Cristo, com o objetivo de preparar o crente para os sofrimentos que ele terá de sofrer. Com base nesta declaração, eu lanço uma pergunta para todos nós. Nós temos tomado a nossa cruz e temos negado a nós mesmos para servir a Jesus? O quanto você tem sofrido ao ter que renunciar coisas por causa de Jesus? Porque Jesus disse: se vocês querem ser meus seguidores, vocês precisam estar dispostos a tomar a cruz, negar a si mesmo e depois me seguir. Então o Evangelho, ele traz liberdade do domínio do pecado. Mas o Evangelho também exige de cada um de nós renúncia a determinadas coisas que podem nos distanciar do amor de Deus. O sofrimento não era algo novo para aqueles cristãos. As pessoas que tinham tomado a decisão de seguir a Cristo naqueles dias, eles estavam conscientes e cientes de que o próprio Cristo já os tinha alertado sobre isso, quando lá em João capítulo 16, versículo 33, no final do versículo, Jesus fala assim: no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, porque eu venci o mundo. Então o sofrimento do cristão, ele se dá de muitas maneiras. E aí sobre isso que Pedro está falando em sua carta, com o objetivo de animar, de fortalecer, de encorajar aqueles irmãos, sabendo que muitos deles teriam que enfrentar e passar por sofrimentos. Mas sobre todos eles havia uma promessa e uma esperança que suplantava qualquer sofrimento. Vejam que Pedro começa, logo no primeiro verso, ele usa uma expressão na Bíblia que nós estamos usando para estudo, que é a nova versão na linguagem de hoje, diz assim: por isso, assim como Cristo sofreu no corpo. Então vejam que Pedro começa dizendo: por isso, por esta razão, por esta causa. Porém, quando Pedro usa desta expressão, vejam que ele não está fazendo uma ligação com o último versículo que foi lido no capítulo 3, que é o verso 22. Na verdade, Pedro ele está fazendo uma ligação desta declaração com o versículo 18 do capítulo 3. Nós poderíamos dizer aqui, que o versículo 19 até o versículo 22 de Pedro 3, na verdade, ele é um parêntese que Pedro faz acerca do tema principal, que era o sofrimento de Cristo. Então agora Pedro volta novamente, uma vez que ele declarou que Jesus Cristo, ele morreu pelo pecado de todos, agora ele traz novamente à luz esta declaração dizendo: por isso, da mesma maneira que Cristo sofreu, por esta causa que Cristo sofreu. Então vejam que o sofrimento de Cristo é superior ao de qualquer cristão, embora Pedro esteja afirmando aqui que nós também vamos passar por sofrimentos, e muitas vezes comparando o sofrimento do empregado, do escravo, da mulher casada com um descrente que não compreende
o Evangelho de Cristo e outras situações como perseguições. Apesar de todos esse sofrimento e da comparação que ele faz com os sofrimentos de Cristo, nós vamos ver que o sofrimento de Cristo, ele é superior a qualquer sofrimento cristão. Por quê? Porque Cristo morreu pelo pecado de todos. Nós sofremos, nós podemos padecer por N situações, mas nenhum de nós, seres humanos, estamos à altura do sofrimento de Jesus Cristo, pois através do seu sofrimento e da sua morte, ele conquistou o perdão de pecado para todos. Então Pedro, ele continua e fala assim: por isso, assim como Cristo sofreu no corpo. Uma referência a todo o sofrimento de Cristo que ele passou e que terminou com a sua morte. Jesus sofreu por mim, Jesus sofreu por você, Jesus sofreu e foi martirizado pelos pecados da humanidade. Então Pedro, ele continua em sua carta e ele diz assim: por isso, assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos. Então Pedro chama aqui a atenção dos irmãos para a prontidão. Pedro está usando aqui uma linguagem militar comum naquela época, onde o soldado, ele deveria estar sempre pronto, sempre em alerta para enfrentar os inimigos. Porque a qualquer momento, algum inimigo poderia vir sobre ele e o soldado tinha que estar preparado, tinha que estar pronto. Então Pedro, ele usa desta linguagem militar para alertar também os cristãos sobre a prontidão. É claro que a nossa guerra não é uma guerra carnal, não é uma guerra contra o sangue, contra a carne, contra as pessoas, é uma guerra espiritual. E acerca disso, nós vamos ler lá em Romanos, capítulo 13, versículo 12, onde Paulo fala assim: a noite está terminando, o dia está chegando. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Lá em 2 Coríntios 6, 7 a 10, Paulo vai dizer o seguinte: olha, nós temos as armas que usamos tanto para atacar como para nos defender. Então o crente o crente tem que estar preparado espiritualmente, tem que estar sempre em prontidão, tanto para atacar o inimigo quando se fizer necessário. Ei, lembra aí que inimigo que eu estou me referindo é no campo espiritual. Não é atacar as pessoas, mas é atacar os inimigos que atuam nas regiões celestiais, que podem vir sobre o crente para tentar enfraquecer a sua fé. Então o crente tem que estar preparado, tanto para atacar, quanto para se defender. Aí Paulo fala assim: nós somos elogiados e ao mesmo tempo somos caluniados. Alguns nos insultam, outros falam bem de nós, às vezes somos tratados como mentirosos, mas falamos a verdade. Ou seja, o inimigo nos ataca chamando-nos de mentirosos, mas nós que estamos em Cristo sabemos que estamos falando a verdade. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos. E aí ele continua e fala assim: às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres, parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. As armas espirituais que o crente usa para lutar esta batalha é que lhe dá esta consciência de que ele está falando a verdade, de que ele está vivo, de que ele, apesar das tristezas que o cercam,
em seu coração reina a alegria, e que apesar de muitos não compreenderem, as palavras que ele diz, que saltam de seus lábios, podem enriquecer, podem trazer vida para outras pessoas. Lá em 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5, ele fala assim, que as armas que usamos na nossa luta não são armas do mundo. Ou seja, você não vai convencer as pessoas de que você está fazendo a vontade de Deus. Você não vai conseguir persuadir alguém usando de argumentações humanas. Paulo diz, não, as nossas armas, elas são poderosas de Deus, capazes de destruir fortaleza. Então, quando Pedro, voltando a Pedro, e ele fala, olha, vocês precisam estar prontos como Jesus estava pronto. Jesus estava pronto a todo momento, a todo tempo. Pronto para expulsar demônios, pronto para orar pelos enfermos, pronto às vezes também para ter que sair de uma cidade para outra, pronto para enfrentar o julgamento, pronto para enfrentar as calúnias, pronto para enfrentar os açoites e até mesmo a morte. Então Pedro chama a atenção dos irmãos e diz, olha, assim como Cristo sofreu, vocês precisam estar cientes que o sofrimento, ele faz parte da vida humana. E eles poderão vir sobre vocês também. Então precisamos estar prontos. Prontos como? Nos revestindo das armas espirituais que Deus nos dá para termos uma mente focada em Cristo, um coração focado nas coisas de Deus, e não nos deixarmos vencer pelas dificuldades, pelos sofrimentos que são inerentes à vida humana. Pedro continua e fala sobre a superação contra o pecado. Olha, o sofrimento que Pedro está se referindo aqui, nesta passagem, diz respeito ao quê? A dominação pelo pecado. Então ele fala, olha, vocês precisam estar prontos, como Jesus estava prontos, porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. Então Pedro está chamando aqui a atenção dos irmãos, de nós, a igreja de Cristo, para que tenhamos uma mentalidade firmada em Cristo. Porque se nós tivermos a mente de Cristo, nós teremos capacidade para resistir contra o pecado. Aquele que é de Cristo, ele age como Cristo. Quando o crente se identifica prontamente com Cristo, ele tem consciência de que o pecado já não tem domínio sobre ele. Ele rompeu com o pecado. Isso significa que, a partir desse momento, que a pessoa entregou a sua vida a Cristo e deixou Cristo dominar e reger a sua vida, nós somos libertos do pecado. Paulo fala isso lá em Romanos, capítulo 6, versículo 18. Vocês foram libertos do pecado. E agora, vocês são servos de Deus para fazer aquilo que é certo. Em 1 João, capítulo 3, versículo 9, o apóstolo João diz o seguinte: quem é filho de Deus não continua pecando. Ou seja, quem tem a mente de Cristo. E como ter uma mente de Cristo? Como ter uma mentalidade firmada em Cristo? Só existe uma forma para isso, queridos. Bíblia Sagrada. Palavra de Deus. É ler as Escrituras e ver nas Escrituras qual é a vontade de Deus para a sua vida. E quando te faltar compreensão, orar e pedir a Deus que lhe dê entendimento. Paulo disse que
A nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação do Evangelho, da palavra de Deus. Então, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós descobrimos a vontade de Deus para a nossa vida. E aí João fala, quem é filho de Deus não continua pecando, porque o discípulo de Jesus, aquele que segue a Cristo, ele abandonou a sua vida de pecado porque o poder do pecado foi quebrado sobre ele. Quando o sangue de Jesus Cristo foi aspergido na cruz, este sangue que foi derramado pelos nossos pecados, que aspergiu sobre nós, quebrou as correntes do pecado. E agora nós somos livres para tomarmos as decisões corretas e viver uma vida de acordo com o padrão que Deus requer. Mesmo crente que às vezes seja incapaz, aliás, nós somos incapazes. Perdão, todos nós somos. Mas mesmo crente que às vezes é incapaz de viver uma vida perfeita, sabe? Como Paulo falou, miserável homem que sou, quem pode me livrar desse corpo, do poder que existe sobre a carne, que muitas vezes me leva a fazer coisas que não quero fazer? Mesmo que às vezes, no momento de distração, você venha falhar diante do Senhor, mas você sabe que o pecado não tem domínio sobre você. Então você pode até cair no erro, mas você não vai persistir no erro, porque você tem a mente de Cristo e você sabe que errou. O crente, aliás, eu sempre digo que o crente, ele tem dificuldade para pecar. O crente em Cristo, que tem a mente de Cristo, que tem o Espírito Santo habitando nele, ele tem dificuldade para pecar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele sinaliza aquilo que está prestes a acontecer e que é errado. De repente, o crente num dia de fraqueza espiritual, ele pensa consigo, hoje eu vou sair, hoje eu vou pecar, hoje eu vou... E aí, de repente, o Espírito Santo coloca sinais, evidências. Alguém liga, manda uma mensagem para você na Bíblia, aí quando você lê aquele versículo, o Espírito Santo está dizendo para você, olha, não faça tal coisa. Ou de repente acontece alguma situação, sabe por quê? Porque aquele que está em Cristo, o Espírito Santo mostra. Ele revela, olha, não faz isso, porque isso não vai dar certo. Agora, cabe à pessoa decidir. Ouvir ou não ouvir a palavra de Deus, ouvir ou não ouvir a voz do Senhor. De repente você você está prestes a tomar uma decisão errada na sua vida. E o Espírito Santo pode estar me usando agora para dizer para você, não faça tal coisa. Mas cabe a você decidir se vai fazer ou não. Lá em Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8 diz assim, como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. Então, se Deus está falando, se Deus está colocando situações para impedir que coisas aconteçam, porque essas coisas não agradam a Deus, fique esperto. Preste atenção, esteja pronto para ouvir e também para obedecer. Pedro indica aqui que a quebra do domínio do pecado não é algo que aconteceu apenas no passado. Daqueles que aceitaram a Cristo, no dia em que você entregou o teu coração a Deus, naquele dia você foi transformado, as correntes foram quebradas. Não, na verdade, o crente, ele continua tanto no presente quanto no futuro, liberto do poder do pecado. Pedro diz assim, aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. Então, quando você decidiu tomar a cruz, negar a si mesmo para servir a Jesus, o pecado perdeu o domínio sobre você. Porque como diz Paulo, agora já não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim, e a vida que eu vivo agora na fé do Filho de Deus que se entregou por mim. É claro que
Eu penso que quase nenhum ou todos os cristãos, ninguém quer sofrer. Mas o sofrimento que Pedro está falando aqui é um sofrimento relacionado à quebra com o pecado, algo que já aconteceu no passado. Porém, o diabo ele vai estar sempre tentando você. Ele vai estar sempre colocando situações. Por isso que a batalha é espiritual. Por isso que a batalha se dá na mente. E também se dá nas emoções, no coração. Porque muitas vezes o diabo vai criar situações. A Bíblia fala que ele fica ali procurando uma brechinha para tentar te desestabilizar. Mas ouça o que diz o nosso irmão Paulo. Lá em Romanos, capítulo 6, versículos 6 e 7. Pois sabemos que a nossa velha natureza já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morre fica livre do poder do pecado. Ora, o que Paulo está dizendo tem a ver com o que Pedro afirma em sua carta. O pecado não tem mais poder, não tem domínio sobre você, porque uma vez que você crucificou a sua velha natureza com Cristo na cruz, ela morreu. Agora você é livre. Você não é mais escravo. Então cabe a você voltar novamente à velha vida ou continuar na nova vida em Cristo. Um exemplo na Bíblia de alguém que deseja voltar atrás. Vamos lá para a história do povo de Israel. Deus havia tirado o povo do Egito e agora o povo está caminhando por um deserto em direção à terra prometida. Eu penso que a vida no deserto não era fácil, como também a vida cristã não é fácil, irmãos, porque o tempo todo o mundo tentando nos assediar, o tempo todo o diabo tentando nos enfraquecer e o tempo todo a nossa velha natureza querendo inclinar-se para aquilo que é errado. Então o povo de Israel, eles estão caminhando, às vezes sofrendo no caminho do deserto, mas estão indo em direção a uma terra prometida, uma terra que manava leite e mel. Porém, no meio do caminho, talvez por conta do sofrimento, da jornada, da caminhada, houve um instante em que o povo começou a reclamar com Moisés. E sabe do que o povo estava reclamando? Saudade do Egito. O povo começou a dizer para Moisés: naquele tempo que a gente estava no Egito, é claro, a gente sofria um pouquinho lá, nós éramos escravos. Nós éramos humilhados lá no Egito, mas tinha o que comer. Agora somos livres, mas não temos comida, não temos carne e cebola como tinha no Egito. Gente, quantas pessoas que aceitam a Cristo e depois, no meio da caminhada, dizem: quando eu não era crente, minha vida era melhor. Você tem certeza disso? Você tem certeza que era melhor? Você era escravo. Você era humilhado, humilhada, açoitado pelos inimigos. Está reclamando porque está faltando isto ou está faltando aquilo outro. Olha a sua volta. Será que você é o único? Será que você é a única que está sofrendo? Por que reclamar? Pedro diz: estejam prontos, porque o pecado não tem domínio sobre vocês. Esta mentalidade de escravo, que acha que viver na escravidão é coisa boa, já não tem mais domínio sobre vocês. Vocês são livres em Cristo. E o nosso irmão Paulo, certa ocasião, ele falou assim: olha, apesar de passar por todas essas coisas, passar fome ou comer em abundância, de um dia dormir ao relento e outro dia dormir em um lugar
formoso, chique, de um dia ter dinheiro no bolso, outro dia não ter dinheiro no bolso. Apesar de todas essas coisas, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, seja no sofrimento, seja na alegria. Jesus Cristo reina, porque nós temos Ele dominando os nossos corações. Pedro fala então, de agora em diante, vivam o resto de suas vidas aqui na terra, de acordo com a vontade de Deus. Não se deixem dominar pelas paixões humanas. Os crentes que se revestiram da mente de Cristo foram libertados de sua vida passada e do pecado. Então Pedro está dizendo, então agora, minha gente, uma vez que você aceitou a Jesus, descubra neste livro aqui, ó. Descubra na pregação do Evangelho. Descubra na intimidade com Deus através da oração os tesouros, os bens que Ele tem para dar a você. E viva a tua vida aqui na terra de acordo com a vontade de Deus. Quando Pedro fala sobre viver o resto da sua vida aqui na terra, Pedro não estava dizendo que aqueles irmãos iam morrer por aqueles dias. Não é isso. Mas Pedro está chamando a atenção aqui para a brevidade da vida. Aproveite o tempo que vocês têm para serem livres, para viver esta vida de acordo com a vontade de Deus. Enquanto você viver, tenha a mente de Cristo. A vida, ela é breve. E Pedro diz, não se deixem dominar pelas paixões humanas. Às vezes, quando nós falamos de paixões humanas, tem muita gente que só pensa na área da sexualidade. Mas, na verdade, paixões, ou melhor, paixão, é algo que cega, é algo que te aprisiona, que te envolve. E ele fala assim, vocês precisam tomar cuidado para não ser dominados por estas paixões. E estas paixões, elas podem estar relacionadas a muitas outras coisas na sua vida. Então, se liberte delas, não se deixe levar pelas paixões. Há um contraste muito grande entre paixões e vontade de Deus. Veja, não é possível servir a Deus e servir as suas paixões ao mesmo tempo. Então, deixe a vontade de Deus dominar sobre a sua vida. Lá em Mateus 6:24, Jesus fala de uma das grandes paixões da maioria das pessoas. Sabe qual é? Não é o poder, não é o sexo, é o dinheiro. E olha o que Jesus falou, um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo. Pois vai rejeitar um e preferir o outro, será fiel a um e vai desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Jesus não estava dizendo que você não poderia ter dinheiro, bens, propriedades, mas o que ele está dizendo aqui é que você não pode ser escravo dessas coisas, a ponto de se esquecer de que Deus é o dono da vida, que Deus é aquele que abençoa quem tem fé nele, que Deus é aquele que te deu saúde para você poder conquistar as riquezas. Então Jesus fala assim, olha, não tem como você servir as duas coisas, escolha uma ou escolha a outra. Jesus não estava dizendo que é para você não trabalhar. Jesus não estava dizendo que era para você viver à custa dos outros. Não, Jesus está dizendo, olha, você não pode ter dois senhores ao mesmo tempo. Então trabalhe, conquiste bens, riquezas, mas não deixe que elas te dominem. Deixe apenas que Deus, o teu Senhor, este sim, seja o teu Senhor, o que domina, o que rege a tua vida. 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16. Não amem o mundo nem o que há nele. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí João fala sobre
algumas paixões humanas que estão no mundo e que muitas vezes envolvem as pessoas a ponto de se enfraquecerem na fé e até mesmo se desviar dos caminhos do Senhor. Ele fala sobre a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. João está falando aqui sobre ambição, inveja, desejos descontrolados, orgulho, soberba. Todas essas coisas não procedem de Deus. Vamos para o versículo 3 e 4 do capítulo 4 de 1 Pedro. Pedro agora ele vai falar sobre o contraste que há entre viver no pecado e viver uma vida com Deus. Ele fala assim: no passado, vocês já gastaram bastante tempo fazendo o que os pagãos gostam de fazer. Naquele tempo, vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais, nas bebedeiras, nas orgias, na embriaguez e na nojenta adoração de ídolos. E agora, os pagãos ficam admirados quando vocês não se juntam com eles nessa vida louca e imoral, e por isso os insultam. Pedro lembra aqui os seus leitores de que eles passaram um período considerável de suas vidas vivendo em pecado. E que durante este tempo que estas pessoas viveram longe de Deus, eles se tornaram escravos destes e outros pecados que Pedro cita nesses versos. Agora, quando Pedro fala da brevidade da vida, ele está dizendo o seguinte: olha, no passado, vocês fizeram todas essas coisas, mas agora, no presente, lembre-se disso, a vida é curta. Então rompam com o passado e passem a viver uma vida em conformidade com a vontade de Deus. Desfrutar daquilo que Deus pode propiciar para vocês, que certamente é muitas vezes infinitamente mais do que aquilo que o pecado pode propiciar. Pedro sabe que o mundo e suas pressões cercam o crente para que volte ao pecado. É assim ou não é? Você que veio a Cristo já na idade adulta, que vivia uma vida entregue ao pecado, a todo momento você é levado pelas pessoas que querem te fazer você voltar para o passado. Alguns dizem assim: você agora, depois que você ficou crente, você não participa mais das festas, você não bebe mais. Claro que crente bebe. Crente bebe água, crente bebe refrigerante, bebe suco. Porque o crente sabe o que pode e o que não pode. E ele procura viver de acordo com a vontade de Deus, porque sabe que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. E ele precisa cuidar bem do seu templo. Uma certa vez eu ouvi alguém dizer, eu não vou citar a fonte porque, embora esteja vívida na memória o ensinamento, mas eu não me lembro exatamente quem o diz. O pecado é como a raiz profunda de uma árvore. Se não for arrancado, voltará a brotar. Se você cortar uma árvore na superfície e não eliminar a sua raiz, esta raiz pode brotar e a árvore pode voltar a crescer. Assim é o pecado. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós precisamos matar, crucificar o pecado que em nós habita, para que ele não brote. Então, quando Pedro fala do sofrimento cristão, sofrer por causa de Cristo,
sofrimento também está associado à renúncia, à negação do pecado, que muitas vezes tentam nos inflamar, como Paulo disse, as coisas que eu quero fazer eu não consigo por causa do poder do pecado que habita em mim. Porque enquanto houver raízes, elas poderão brotar e elas poderão crescer em teu coração. Os novos crentes já não vivem mais ou não devem viver mais no ambiente que viviam antes. Quando a pessoa aceita Cristo, as amizades são reformadas, não porque o crente não quer manter amizade com as outras pessoas, mas porque algumas coisas já não lhe convêm. Porque a sua mente agora está sendo regida pela mente de Cristo. Ele conhece a palavra de Deus. Ele sabe o que é certo, o que é errado. E o crente em Cristo, ele não quer mais entregar o seu corpo, a sua vida, as pressões daqueles que vivem no pecado e que querem arrastá-lo novamente para o pecado. Paulo diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. Então vejam, a vida da pessoa que se converte ao Evangelho antes disso era regido por quem? Pelo pecado. E Pedro afirma assim, naquele tempo vocês viviam. Então Pedro está lembrando aqueles irmãos, como hoje eu estou lembrando-nos, que naquele tempo, antes de conhecermos a Deus e aceitar a sua palavra em nós, ele fala, vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais, nas bebedeiras, nas orgias, nas embriaguez, na nojenta adoração de ídolos. Uma vida imoral totalmente dominada, controlada pelos desejos, pelas paixões humanas. Mas os que vivem em Cristo, né? Ou melhor, os que vivem nesta vida de pecado, que ainda não aceitaram a Cristo, eles não entendem essa transformação que houve na sua vida. Então o que eles fazem? Eles acabam rejeitando o crente. Então não é que o crente não quer manter uma relação amistosa, de amizade com aqueles que permanecem no erro. Mas é que as pessoas que estão no erro, por não compreenderem o Evangelho, eles acabam nos rejeitando, às vezes nos esnobando. Quantos de nós, irmãos, aqueles que estão assistindo esta reunião, que já passou por situações constrangedoras, até mesmo em festas familiares. Porque um parente, ou um amigo, que por não conhecer o Evangelho de Cristo, ter a mente de Cristo, te esnobou, te humilhou. Ah, fulano é metido porque não quer beber comigo, não quer fumar comigo, não quer fazer outras coisas mais comigo. Cara, antes você fazia tudo isso, você era gente boa, agora você ficou esquisito. Sabe por que isso acontece? Porque agora você está vivendo em Cristo. Olha o que Paulo falou para Timóteo acerca do comportamento daqueles que rejeitam a palavra de Deus e que vivem no pecado. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 2 até o 5, Paulo cita alguns dos pecados daqueles que rejeitam a palavra de Deus. Ele fala assim, olha, serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, amantes dos prazeres, mais do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, negam o seu poder. Aí Paulo termina dizendo para Timóteo que afasta-te também destes. Fica longe dessas pessoas. Não se deixe levar e se enganar por elas. Ao escrever
uma lista detalhada de pecados. Pedro está descrevendo aqui a vida daqueles que consideravam os cristãos um povo estranho, que rejeitavam um padrão que para eles era comum. Aquela sociedade, acostumada a viver no pecado, cegas, distantes de Deus, eles achavam tudo aquilo comum, tudo aquilo certo. E de repente, ao ver pessoas se convertendo a Cristo e mudando as suas condutas, o sujeito era infiel. A mulher era infiel, traidores, mentirosos. O homem e a mulher não amava a família, trocava o tempo com a família por deleites, por prazeres, por coisas erradas. Mas agora mudou, agora o sujeito almoça com a família, toma café com a família. Agora o homem se preocupa com o bem-estar da esposa, a esposa se preocupa com o bem-estar do esposo. E quando alguém tenta-o para pecar, ele diz: não, sou casado, sou fiel. Ela diz: estou casada, sou fiel. Tudo mudou porque agora está vivendo uma vida em Cristo. E aí o que acontece? As pessoas daquela época, não diferente dos dias de hoje, rejeitavam os cristãos e acusavam os cristãos de serem moralistas, de quererem ser melhor do que os outros. Olha o que Paulo fala em Gálatas 5, 19 a 21. O que é que a natureza humana produz? Imoralidade sexual. A impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva e ambição egoísta, desunião, divisões, invejas, bebedeiras, farras e outras coisas que se parecem com elas. Queridos, as palavras de Pedro parecem tão contemporâneas, como se elas tivessem sido escritas semana passada, ou quem sabe ontem, para a igreja de Cristo nos dias atuais. Olha o que ele diz no verso 4. Agora os pagãos ficam admirados quando vocês não se juntam com eles nessa vida louca e imoral, e por isso os insultam. Em um mundo de pecado, os cristãos são vistos como estrangeiros, como alienígenas, como gente de outro mundo. É assim ou não é? O jovem cristão sofre na escola, porque ele tem padrão, valores diferentes dos seus colegas. O empregado cristão sofre no trabalho, porque ele é um detentor da verdade, das coisas honestas. O cristão sofre porque os seus amigos, seus vizinhos, muitas vezes não entendem. Alguém te convidou para um evento que parecia familiar, mas regado por bebedeiras, por drogas e por outras coisas, e você sabendo, porque o Espírito Santo fala com a igreja, fala com você, você recusou o convite. E aí Pedro fala assim: por causa disso, eles os insultam. Nós vivemos em um mundo de pecado onde somos como estrangeiros. Porque a pessoa que aceitou a Cristo, ela não se sente confortável em um ambiente não cristão onde o pecado domina. Você anotou aí? Eu vou repetir de novo para você. A pessoa que se entrega a Cristo, que se converte a Cristo, ela não se sente confortável em um ambiente não cristão onde o pecado domina. E é por causa disso que o mundo reage. Reage como? Ofendendo os cristãos. Aí o mundo diz para você: você é moralista, rapaz. Você é metido. Você acha que você é mais certo do que os outros? Você acha que por causa da religião você é melhor do que os outros? A linguagem e comportamento cristão
não se harmoniza, não se identifica com o mundo. O crente é diferente. Quando Pedro estava lá no pátio e ele foi interpelado por aquela serva, ela falou: olha, você fala diferente, você fala como ele. Porque a linguagem do crente é diferente na casa do crente. Não há palavrões, não há impropérios, não há palavras de maldições. Na casa do crente existe um respeito mútuo, doces palavras. Na casa do crente reina a presença de Deus. O crente, sabe como que o crente briga com o filho? Ele chega para o crente e fala assim: seu abençoado, hein? Ô, abençoado. Não é assim que o crente fala? Porque o crente, da vida, da boca do crente, só se reproduz coisas boas. Lá em Atos 17, 20, Paulo estava sendo julgado diante de Gamaliel e outros. No versículo 20 diz assim: pois você diz algumas coisas que nos parece esquisita, mas a gente quer entender o que você está querendo dizer. A linguagem do crente é diferente. Diferente não porque o crente se julga metido ou porque o crente quer criar um novo conceito de linguagem da comunicação. É diferente porque o crente aprendeu com Jesus. Assim como Jesus. A inconformidade do mundo com o cristão tem gerado campanhas de insultos, de calúnias e perseguições contra a igreja de Cristo. Pedro fala assim: é por isso que eles insultam vocês. E lá em Tiago capítulo 2, versículo 7, Tiago estava falando sobre a exploração, a opressão dos ricos sobre os cristãos pobres, e ele fala assim: são eles que falam mal do bom nome que Deus deu a vocês. É comum alguém aceitar a Cristo e passar a conviver com ódio e ataques pessoais de pessoas que antes eram amigas, às vezes até familiares, por causa da sua mudança de comportamento. Mas lembre-se da palavra de Jesus: se o mundo odeia vocês, primeiro ele odiou a mim. Se você é de Jesus, você tem que estar preparado para esse tipo de sofrimento, porque vai acontecer. As perseguições sofridas pelos cristãos lá no primeiro século não mudou nada, gente, em comparação aos dias de hoje. As hostilidades continuam. As pessoas no mundo que não têm Deus, as pessoas que andam segundo as suas paixões humanas, ficam chocadas. É o que Pedro está dizendo. Quando o cristão se abstém da bebida, da idolatria, das orgias e das paixões carnais, o mundo não entende e olha para você e fala: mas você é tão jovem, tem que aproveitar a vida. Olha para o mais velho e fala: cara, você com essa idade não aproveitou nada da vida. O mundo fica chocado quando o cristão se mostra contrário às ideologias que promovem a liberação do aborto, da homossexualidade, do casamento entre pessoas do mesmo sexo e o fim da família tradicional. O mundo não entende. E aí o mundo quer perseguir a igreja. Querem arrancar páginas da Bíblia, querem impedir que sermões sejam pregados contra o pecado, porque o mundo não entende. O mundo não entende quando o cristão diz não para a corrupção, para a violência. Quando o cristão diz não para a liberação de entorpecentes e outras formas do pecado. Eu sou de Cristo, por isso digo não, não ao mundo. As pessoas que não compreendem a palavra de Deus ficam ofendidas quando o crente diz não. Acham que o crente não é amigo. Porque o mundo não vê nada de errado. O mundo não vê nada de errado na imoralidade. O mundo acha normal a perversão de valores. O mundo acha normal praticar coisas que Deus não aprova. E as pessoas ficam chateadas, ficam surpresas,
quando o cristão se levanta contra determinadas coisas e se recusa a praticar certos pecados. Concluindo essa aula. Para o mundo, os descrentes, o cristão é um objeto de desdém, de zombaria, de risos. As piadinhas, eles podem fazer piadas contra os cristãos. Eles fazem charges desonrando o nome dos cristãos. Eles fazem filmes desonrando o nome de Deus. Eles vão às passarelas e escarnecem o nome do Senhor, profanam a nossa fé e a nossa religião. Zombam de nós e acham que estão certos. No entanto, deixa eu dizer uma coisa para vocês, igreja. As pessoas que praticam esses tipos de pecados, as pessoas que zombam, as pessoas que se escarnecem do nome de Deus e da sua igreja, são pessoas dignas de piedade, de compaixão, porque elas não compreendem o que é ser escravo do pecado. Elas acham que estão certas, porque estão vivendo debaixo de um jugo. E a Bíblia diz que se estas pessoas não se converterem, não se arrependerem, um dia, assim como também os cristãos, todos nós iremos prestar contas de tudo o que fizermos diante de Deus. Então que nós possamos viver uma vida segundo a vontade de Deus. Eu quero terminar esta palavra citando João capítulo 15, versículo 18 e 19. Se o mundo odeia vocês, lembrem que ele me odiou primeiro, disse Jesus. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês por serem dele. Parafraseando esta palavra. Se vocês fossem escravos do pecado, o mundo amaria vocês por serem escravos. Mas Jesus disse, eu os escolhi entre as pessoas do mundo e vocês não são mais deles. Glória a Deus. Você não pertence mais a esse sistema. Porque em tua mente, em teu coração, reina a presença de Cristo. A palavra de Deus está em teu coração. Que o Senhor Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.